Nesse momento, o Juarez Cardoso Vital se encontra com a mulher mais linda do mundo. Eu te agradeço. É linda mesmo, tá? Mas eu não estou falando do teu corpo carnal. Estou falando de você, que não é o teu corpo carnal. Eu sei que é você é linda. Ah, se todas as mulheres fossem como você, o mundo seria outro mundo, Sara. Neste momento, hoje são 15 de julho de 2025, eu quero contar parte da minha história para vocês. A minha história de sofrimentos, ela vem de longe. Longe, longe. Quando eu tinha 15 anos de idade, meu pai tinha uma propriedade rural a 20 quilômetros, mais ou menos, da cidade. E não existia naquele tempo estrada de rodagem para carro. As pessoas andavam a pé ou em lombos de animais. No meu caso, a pé. O meu pai me convidou para ir com ele até essa propriedade. Ele pegou um burro, colocou uma cangalha e colocou uma série de coisas naquele burro e nós fomos a pé, tocando o burro na frente. O burro era ensinado. E eu e ele atrás. Ele me pediu, à época, para me levar uma botija de barro de colocar água. Só que imagina você viajar 15 quilômetros com uma botija de barro, a botija era grande, pesada. Eu disse para ele assim, meu pai, lá tem um tambor de 20 litros, 22 litros, e ele está apenas com um pequeno furo. Eu levo uma cera e chega lá eu tampo o furinho e pego a água no tambor. Ele falou, tá bom, você tá com preguiça, deixa. Tá. Aí o que acontece? Fomos. No caminho, eu não sei o que eu disse para ele, que ele se irritou comigo. E ficou bravo comigo a ponto de me bater, mas não me bateu. Quando chegou lá, mas ele foi me xingando, e eu calado. Eu não revidava uma palavra contra meu pai. Porque eu aprendi no meu tempo que os filhos têm que ficar calados quando os pais alteram. O que acontece? Chegamos lá, era noite, quando nós chegamos já estava escuro. Nós já chegamos escurecendo, começando a escurecer. E existe aquelas luas que o tempo fica escuro, que a pessoa sem uma lanterna não consegue enxergar nada. O que aconteceu comigo? Escuro, escuro que não se via nada. A gente não tinha lanterna. E meu pai tinha feito um casebre, um barraquinho de barro, no lugar, no alto. E para ir para onde tinha as águas, era uma ladeira. E a ladeira não era fácil de subir. Era pesada. Assim que chegou lá, ele falou assim, olha, bravo comigo, você não quis trazer a botija, seu preguiçoso.
Pega o tambor, que você disse que vai colar, e cola, e vai pegar água. A distância da água até onde ele fez o barraco, eu calculo mais ou menos uns 300 metros. Não era tão perto, e era um morro. E aquela estradinha pedestre bem estreitinha. Tá bom, papai, eu vou pegar água. Peguei, colei aquele tambor, saí no escuro, no vulto, estradinha pedestre, e fui buscar água. No lugar da água, era uma nascente, tinha uma laje de pedra. Inclusive, a água de lá é uma água boa, que ela saía de dentro das pedras. Eu levei uma vasilha para encher o tambor, um tambor de 22 litros. Quando eu enchi o tambor, que eu coloquei no meu ombro, no escuro, eu escorreguei no lajedo, caí, o tambor caiu e pocou. Quando aquele tambor pocou, eu pensei comigo, agora eu estou lascado. Meu pai vai me quebrar no cacete. Eu estou ferrado. Eu tinha apenas 15 anos de idade. De repente veio em mim assim uma coragem e eu disse para mim mesmo, eu não sou muito bobo não. Eu vou sair dessa. Eu vou bolar um meio para meu pai não me bater. Sentei numa pedra e fiquei pensando o que fazer. Aí, naquele momento, eu saí no escuro, no vulto, cheguei em casa e falei assim, meu pai, está muito escuro, eu não consigo andar com o tambor nas costas porque não tem como ver o caminho. Prometo para o senhor que amanhã, quando o tempo estiver amanhecendo, quando começar a clarear, eu vou lá buscar água. Eu vou pegar água. Tá bom, você tá com preguiça, então deixa. Aí eu pensei comigo, de madrugada eu dou na perna e sumo daqui. Mas eu passei a noite inteira sem dormir, preocupado com aquela situação. Nisso, quando eu peguei do sono, eu dormi demais. Quando eu acordei, o tempo já tinha clareado. Falei, vixe! Eu levantei e aí eu não andei, não. Eu saí correndo, e ganhei a estrada, correndo. Falei, meu pai, eu vou lá buscar água. Buscar água? Ganhei a estrada, fui correndo. Eu, com 15 anos de idade, eu corria o que dava. E fui embora. Quando estava faltando 7 quilômetros, mais ou menos, para chegar, veio um jipe de um conhecido meu. Eu dei a mão, ele parou. Eu pedi para ele me dar uma carona, ele me deu a carona e acabei de chegar na cidade. Chegou lá e eu disse para minha mãe tudo o que tinha acontecido. E mãezinha, aconteceu, chamava ela de mãezinha. Mãezinha, aconteceu assim, contei para ela detalhes da forma que tinha acontecido. E aí eu fiz isso. Eu estou fugindo. E eu não posso ficar aqui. Arruma minhas roupas que eu estou indo embora. Mas você vai para onde, meu filho? Minha mãe, eu não sei. Eu estou indo embora. E a senhora pega os meninos, o Hélio e o outro menino, e manda lá levar uma vasilha para ele pegar água, que ele está sem vasilha lá para pegar água. Eu vou posar aqui, mas amanhã eu estou partindo. No mesmo tempo, no outro tempo cedo, nesse mesmo tempo a minha mãe mandou levar a vasilha. E eu fiquei
Fui dormir no quarto pensando, qualquer movimento que eu ver do meu pai, eu pulo a janela, pulo o muro e vazo, sai fora. Já no jeito para me fugir. Quando foi no outro tempo, eu fiz um percurso, eu com 15 anos de idade, eu falei que eu ia para o povo, que eu ia para o Salomão, que é um lugar na Bahia. De onde eu estava no Salomão, daria... Naquele tempo falava léguas, né? Meu pai dizia que era 12 léguas e meia. Uma légua são 6 quilômetros. Então daria 10 vezes 6, 60. 2 vezes 6, 12, 72. Mais 3 de meia légua, daria 75 quilômetros. E daí eu conheci a estrada, aí eu falei para eles que eu ia para lá. Só que para ir para lá, eu saía num sentido aqui. Só que aí veio na minha cabeça, eu lembrei que o meu padrinho, que era padrinho de crisma, que tinha me crismado na Igreja Católica, chamava Horácio, a mulher chamava Ambrosina, a minha madrinha. E naquele tempo antigo, os padrinhos tinham os afilhados como filhos, tratava melhor do que os pais. E eles gostavam de mim, eu lembrei deles. E eles moravam em uma floresta. Só que essa floresta onde eles moravam, eu tinha que retornar no mesmo caminho por onde eu vim, que ia para a terra do meu pai. Porém, chegando uma distância, deixa eu lembrar certinho aqui, faltando mais ou menos 9 quilômetros, 10 quilômetros, para chegar na terra do meu pai, em mais ou menos 10 quilômetros. Eu largava a estrada que ia para a terra do meu pai e pegava a direita. Isso tudo a pé. Tá. Nisso que eu saio para ir, só que eu saí sentido como se eu fosse para onde eu disse, para o Salomão. Mas aí eu saí da cidade, dizendo que eu estava indo para o Salomão, para o povo. E quando eu saí da cidade, eu peguei um retorno pedestre, eu fiz uma curva enorme, já fora da cidade, e peguei o destino à esquerda, indo sentido aonde eu tinha vindo. Só que aí eu fui de olho na estrada, falei, meu pai pode estar vindo aí, eu posso encontrar com ele. E fui. Quando eu rompi 7 quilômetros, encontrei um cidadão conhecido. Inclusive já veio a óbito esse cidadão. Por nome Duquinha. Aí eu falei, ele montado numa mula e eu indo a pé. Duquinha, como vai você e tal? Deu uma paradinha. Tô bem, tudo bem, Juarez e tal. Ele falou, seu pai tá vindo aí. Eu falei, tá. Aonde? Ele falou, logo aí. Tá o quê, Duquinha? Eu lhe agradeço e tal e tal. E eu saí dali, assim que o Duquinha saiu, eu pus dentro da moita. Escondi. Eu fiquei escondido dentro da moita, fora da estrada, e vi o meu pai passar. Ele passou. Quando ele passou, eu falei, agora eu estou tranquilo. Eu estou sabendo que meu pai passou, não vou encontrar mais nada. Agora eu vou tranquilo para a casa do meu padrinho. Tá. Segui viagem. Quando eu viajei, mais ou menos uns 15 quilômetros, enquanto os meninos que tinham ido levar a vasilha para ele pegar água. Os meninos falaram, Juarez, você aqui, meu pai está indo para lá, foi para Batiga, você não encontrou com ele não, eu contei a história. Meu pai falou que ele trançou um laço, ele falou que vai lhe dar um cacete, um couro tão grande, que ele vai passar sal no seu lombo um mês.
E aí eles me perguntaram, para onde você está indo? Eu falei, estou indo para Almenara. Mas eu estava indo para Almenara nada. Eu dei um outro destino fora do que eu estava indo. Para meu pai não me encontrar. Eu estou indo para Almenara. Mas o que você vai fazer em Almenara? Eu falei, não sei. Estou indo para Almenara. Chegando... contando essa história. Eu fico emocionado. Daí, cheguei na casa do meu padrinho, da minha madrinha, que eu considerava como padrinho, como madrinha, né? Me receberam com o maior carinho. E eu contei para eles tudo o que estava acontecendo e o porquê eu tinha ido para lá. Eles disseram para mim, fica tranquilo, meu filho. Aqui você está em casa. Aí eu pedi para eles para não contar para ninguém para onde que eu estava lá. Eu não queria que meu pai soubesse nem minha mãe. E eles não tinham contato. Eles moravam num lugar deserto. Era uma floresta, um lugar deserto. Era um subúrbio, na verdade. Daí, eles mexiam com alambique de cachaça. E aí eles tinham uma cana para puxar, para cortar e para puxar em animal. Eu peguei todo o canavial para me puxar em 2 animais. E aí eu trabalhei mais ou menos 3 meses puxando cana. Daí que acontece? Com 3 meses, um primo meu, o esposo da Deraci, Moacir Vital, ficou sabendo que eu estava lá. Não sei como ele ficou sabendo. E ele era amiguíssimo do meu pai. Ele mandou um recado para mim. Juarez, aí o filho do meu padrinho chegou de Juarez. O Moacir Vital mandou lhe falar que ele vai montar um comércio, que você fosse para lá, que ele quer botar você para trabalhar no comércio dele. E você fosse tranquilo, que lá Agenor não mexe com você, não. Pudesse ir para lá tranquilo. Tá bom, então eu vou, que aí eu vou trabalhar num serviço mais leve. Tá. Aí o que acontece? Mas para mim ir, eu teria que passar na mesma estrada sentido Abatinga, onde morava minha mãe e meu pai. Eu pensei, eu não posso ir lá em casa. Eu não posso ir lá em casa. Mas eu tenho que ir com cuidado, que meu pai vem sempre para a terra dele. Eu posso encontrar ele no caminho. E estou indo. Quando eu estou indo, de repente eu estava descendo uma ladeira. A ladeira dava acesso à estrada que atravessava. Quando eu estou descendo a ladeira, de longe eu avistei meu pai. De novo. Eu entrei numa moita e aguardei ele passar. Ele passou. Ele tinha umas passadas longas, ele andava rápido, a pé. Ele passou, ele, na verdade, estava indo para a terra dele. E eu estava, se eu fosse, ele passou, e aí eu caí na estrada e fui embora para Batinga, sabendo que eu não ia mais encontrar meu pai. Foi a última vez que eu vi meu pai, foi dessa forma. Daí eu cheguei na cidade,
Não fui na casa da minha mãe. Eu passei direto, né? Que eu não queria que meu pai soubesse para onde eu estava indo. Aí fui para a casa de Moacir Vital, que Sara, inclusive, esteve comigo lá, né, Sara? Na casa da Iraci. Me trata tão bem, né, Sara? Cheguei lá, fiquei na casa do Moacir 2 meses. E Moacir ficou enrolando, dizendo que ia montar comércio, não sei o quê. Não montou comércio, foi coisa nenhuma. Ficava enrolando. Aí eu ficava fazendo serviço braçais, né? Eu tinha um tio que morava no Salomão. Na verdade, é uma tia, uma irmã da minha mãe, que inclusive já veio a óbito. Na verdade, eu tinha 2 tios e 3 tias. Um tio, 2 tios, por parte. Tio assim, que era casado com minhas tias, né? Tinha 3 tias minhas que moravam lá, minhas primas, meus primos. Falei, eu vou para lá. Aí eu fui para o Salomão. E lá eu pedi para eles não contar que eu estava lá. Eles não tinham relação com meu pai e minha mãe, porque morava distante naquele tempo, não é como hoje, que tem telefone e tal. Nesse tempo não existia essas coisas, né? Ninguém tinha telefone, só os ricos, né? Mas o povo pobre não tinha telefone, acesso a telefone. Aí que acontece? Quando eu estava lá no meu tio, um cidadão, ele bamburrou, lá era lava de pedra azul, né? Até hoje é ainda, né? E um cidadão pobre, de repente, ficou rico, milionário, com minérios, ele cortando o túnel. Inclusive, eu já trabalhei puxando carrinho de mão em túnel, né? Meu pai chegou a cortar túnel de 300 metros de fundo, assim, dentro do chão. E eu puxava o carrinho de mão com um gazon na cabeceira do carrinho de mão. E os outros ficavam dentro dos barrancos do túnel, para clarear o túnel. E daí, o cidadão achou muita pedra preciosa e ficou rico e comprou um armazém. Aí ele falou para meu tio assim, eu estou preocupado, eu preciso de dar balanço nesse armazém. E é complicado achar uma pessoa que dá balanço e eu não sei fazer isso. Meu tio falou assim, eu tenho um sobrinho que sabe. Tem. Ele trabalha com comércio desde... o pai dele ensinou ele é bom de matemática. Ele sabe as operações da matemática, ele sabe a tabuada de cor. E ele é bom de conta. Inclusive, quando ele estudava, ele só tirava 10 em matemática. Não só eu, como todos meus irmãos. As minhas irmãs tiravam só nota baixa. E meus irmãos tudo 10. Uma certa feita, inclusive, teve um problema na escola, porque o meu irmão tirou 10 em matemática o ano inteiro. Aí foram para cima, os professores ficaram irritados, falaram, não, está errado, o que está acontecendo com esse menino? Está errado, não está certo. A diretora chegou e falou assim, inclusive conhecia nós, falou assim, olha, você está enganada. Esses meninos, tudo é bom em matemática. E as meninas, péssimas. Puxa as notas dos outros irmãos dele de matemática para vocês verem. Puxou, era quase tudo 10. Eles são tudo bom de matemática. Tá. Daí mandaram me chamar se eu queria trabalhar com ele. Eu falei, sim. Você consegue dar balanço nesse armazém? Tranquilo. E naquele tempo não tinha calculadora, né? Aí se tinha, não era do meu conhecimento, né? Deve que existia, mas não era do meu conhecimento. Eu usava. E quando eu estudei, eu aprendi a fazer as 4 operações de conta em 2ª série. Em 2ª série, naquele tempo, você era obrigado a saber as 4 operações de conta e a tabuada de cor. Senão, não passava de ano. Era a regra do tempo. Eu estudei em Minas Gerais. E naquele tempo, Minas Gerais era o melhor colégio que tinha, não sei hoje. Aí que acontece? Eu passei a mão em um caderno grande e uma caneta e fui anotando, contando mercadoria, contando, anotando, contando caixas, contando isso, anotando. E quando chegou no final de semana,
Eu falei com ele, seu armazém tem X em capital. Você quer trabalhar para mim? Quer tocar esse comércio para mim? Sim, aceito. Ele fez um ordenado para mim e eu comecei a trabalhar com ele. Ele estava super gostando de mim. Quando foi um tempo, eu estava dentro do comércio, sentado na cadeira. Chegou o meu tio e falou para mim assim, Juarez, você teve notícia do teu pai? Eu disse, não. Você não sabe de nada do teu pai? Ninguém falou nada para você? Eu disse, não, tio. Seu pai foi sepultado ontem. Aí eu falei, minha mãe vai estar desesperada. Eu falei para o dono do comércio, olha, eu vou me embora. Não, não vai. Então você vai lá e tal, vê sua mãe e volta. Não, estou indo embora. Minha mãe não sabia onde eu andava, meu pai não sabia. Por onde eu andava. Minha mãe chorava sem comer a semana inteira. Quando eu cheguei, ela teve um pouco de calma. E meu pai, eu fiquei sabendo, minha mãe falava, que ele dizia que estava com um grande desejo de me encontrar, antes que ele morresse. Essa é um pedacinho da minha história. A minha história pesada. Eu tenho sofrido tanto no mundo. Imagina vocês hoje, eu tenho várias propriedades em Rondônia, eu não tenho acesso a nenhuma delas. Será que é brincadeira? O que eu trabalhei a vida inteira, não posso ter acesso? Hã? Sabe o que é você morar numa propriedade 27 anos, construir uma casa boa, com todo sacrifício, construir uma outra casa grande para receber os irmãos, construir 7 banheiros para receber os irmãos. Eu estava fazendo uma outra construção nos fundos para receber os irmãos. Eu comprei telhas, aquele telhão, uma pilha grande de telha para cobrir as construções que estava fazendo. Colocar fogo na onde eu guardava as coisas. Queimou a casa onde eu cheguei lá a primeira vez, queimou a casa. Queimou os arreios dos animais. Pistola de aplicar coisas em gado. Queimou a pia de mineral, pia de sal grande. Todas as ferramentas de trabalho. Roçadeiras. Motosserra novo. Todas as ferramentas. A pia de telha pipocou tudo. Porque quem fez isso? Pessoas que vêm a mim dizendo que aceitou IAU e estava precisando de ajuda. Eu apoiei e fez isso comigo. Aí hoje as pessoas ligam para mim, irmão Juarez, deixa eu morar contigo. Como o irmão Juarez vai acreditar? Ah, mas irmão Juarez não dá importância. Será que eu tenho razão de não dar importância? Ai, irmão, eu estou sofrendo não sei o quê. É triste, gente. É grande meu sofrimento. A minha vida veio ter um alívio depois que Alvo mostrou a Sara para mim. Trouxe ela a mim. Hoje, aqui nesse mundo, o meu consolo é a Sara. E tem uma. A Sara não é bonita, não é de corpo, não. A Sara é bonita, ela é linda. Ela é o exemplo das mulheres. Não é que é minha esposa. Eu conheço a Sara, tá? Ah, se as mulheres do mundo fossem igual a Sara. O mundo era outro mundo. É uma mulher de respeito com todas as pessoas.
Não tem boca para maltratar ninguém. E me dá todo o carinho, todo o respeito. Isso que me alegra. A Sara veio para diminuir meu sofrimento. Vamos avante. Eis aí, compartilhando com você parte da minha história. Eu já trabalhei tanto. Vocês não têm nem ideia. O que eu tenho foi adquirido com o trabalho. Eu não dormia, eu não amanhecia na cama. Eu levantava antes que o tempo aclareasse. Eu ia para o serviço, eu chegava ao escurecer. Os meus vizinhos diziam que eu era louco. Esse homem é doido, esse homem trabalha demais. Para os meus filhos fazerem o que fez comigo. Aí tem pessoas achando que eu não dei a herança dos meus filhos. Lógico que eu dei. O que acontece é que eu estava em cima de uma terra que é reserva sustentável, é proibida a venda por lei. E eles obrigaram eu a assinar um documento debaixo de xingos, de ameaças. A coisa é séria, dando o direito de eu vender, eles venderem. E vender a troco de banana, que não custou o suor deles. É uma lei justa, é uma lei satânica. O pai vivo, que ele trabalhou, só porque a mulher veio a óbito, é obrigado a dar o que trabalhou para os filhos. Tem um irmão que recente, né? Não vou citar nome aqui, é uma pessoa que aceitou em algo, né? Esse irmão, a esposa dele veio a óbito, os filhos dele têm terra, tem casa boa, tem tudo, tem carro, tem tudo. E ele apenas com 4 alqueires de terra, foi a mulher fechar os olhos e partiu para cima deles, querendo a metade da terra. Tem mais coisa aí que eu não posso contar aqui, senão vai acabar sabendo quem que é. E eu não posso. Ele está hoje decepcionado e triste. Ele falou assim, irmão Juarez, eu achava que meus filhos eram meus amigos. Mas não. Tanto homens como mulheres, tá? É um caos. Existe família que não fazem isso, mas é raríssimo, tá? Lá em British, 2 advogados disseram para mim que 2 filhas não tomou a chacrinha da mãe que toca um café, já velha, porque eles não deixaram eles partir para cima, mas elas queriam tomar. Olha, a coisa é séria aqui nesse mundo. Eu quero agradecer os irmãos e as irmãs que estão colaborando com este trabalho. Este trabalho é o trabalho mais sério do mundo. Eu fui avisado de antemão que eu passaria essas coisas, que eu sofreria muito no mundo. E após esses sofrimentos, eu receberia o poder total. Estou aguardando. Estou aguardando, tá? Faz mais de 30 anos que foi dito para mim, você vai sofrer, vai sofrer. Você tem que passar por isso. Só que depois de tudo isso, você vai ser empossado no poder. Poder total. De fazer o que você bem quiser. Eu estou aguardando, eu tenho certeza absoluta que Yahweh está comigo e tudo o que foi dito a mim no passado está cumprindo ao pé da letra. Eu agradeço você, minha irmã, que está colaborando comigo. Eu agradeço você, meu irmão, que está colaborando comigo. Agradeço a todos vocês. E algo vai ajudar vocês no futuro. Tenha certeza que quem está ajudando e algo jamais vai desamparar vocês. No tempo certo, as coisas acontecerão. O que aconteceu na minha vida é que Yahweh me subiu de posição. Eu tinha 2 terras.
Inclusive, tem uma outra terra que eles venderam e repartiram o dinheiro entre eles. Era uma terra plana, plana, terra de agricultura. Ela era 600, ela era 600 e, se eu não me engano, parece que era 600, 550 metros de frente, lembrei, 550 metros de frente, por 800 metros de lateral. Era uma terra quadrada, cercada, tudo com arame novo que eu tinha cercado. Eles venderam baratinho. O gado eu prendi no curral, eu prendia 2 vacas, escolhe qual que vocês querem. Foi assim que foi dividido. Tudo, paguei metade da minha caminhonete para eles, metade de motosserra, metade de tudo, tudo. Os barracões que tem na cidade. O povo acha que eu não dei a herança deles, dei. O problema era essa terra, que é uma reserva sustentável. Mas as outras coisas, tudo eu dividi com eles, sem contar que eu passei a outra terra para eles total. Olha, mas alguém disse para mim, há mais de 30 anos, que a inveja sairia de dentro da minha casa. Eu vou falar uma coisa para vocês. Foi montada em mim uma estrutura de eu poder viajar ao Brasil sem precisar da colaboração de nenhum irmão e nenhuma irmã. Aí minha mulher veio a óbito, meus filhos tirou a minha estrutura. E hoje eu estou vivendo de 2 salários mínimos. Ou seja, se eu não precisasse viajar, não precisava os irmãos colaborar comigo. Porque 2 salários mínimos, para mim, a Sara, nós não gastamos nem isso. Mas acontece que eu tenho que viajar, né? E eu não tenho hoje estrutura própria para fazer essas viagens. Mas aí eu não posso também pedir dinheiro para os irmãos. Não, jamais. Não posso fazer isso. E Al me mostrou que ele implantou um povo aqui para ajudar a fazer a obra. Tem algo que eu quero relatar nesse vídeo aqui, que eu nunca disse a vocês. Eu vou dizer agora. Daquele povo lá do passado, tem uma parte deles que não está aqui, tá? Está aqui embaixo, no outro mundo que vocês não conhecem, aqui embaixo mesmo, aguardando o 7º milênio para ingressar com nós para ajudar a fazer o trabalho, tá? Esse povo, eles não voltaram lá para onde eles residiam, né? Eles estão aqui embaixo, num outro lugar, num outro estágio, né? Num lugar de gozo e tranquilidade, num lugar perfeito, aqui embaixo mesmo, tá? Eles estão sustentados por Yahweh, aguardando terminar o 6º milênio, para quando entrar o 7º, eles vão nascer em nosso meio aqui, ele vai ter que passar o processo da mesma coisa, tá? Para nos ajudar a fazer o trabalho, tá bom? É uma informação que eu ainda não tinha passado a vocês. Eu tenho imensidão de informações secretas. Vamos aguardar o tempo passar. Yahweh é precioso. Eu louvo meu Yahweh. Agora, diante de tudo que tem acontecido, a gente sente gozo, alegria e tranquilidade. Porém, estou em um corpo carnal. Há momentos que a gente para um pouco, começa a analisar de forma profunda o quanto a gente trabalhou para poder fazer a obra de algo sem depender de nada de ninguém. Aí Satanás usa os filhos da gente para tirar a estrutura de fazer a obra. Disse para todos eles, serei governo no mundo. Vai chegar um tempo que eu vou me levantar e vou ser governo no mundo. Eu sei como rejuvenescer rápido, porém eu não estou fazendo isso. Deixa as coisas rolarem, tá? Eu sei como avançar e rejuvenescer rápido. Eu não estou querendo rejuvenescer muito rápido, não. Deixa o povo quebrar a cara primeiro criticando. Deixa. Eles não são sabichões? Deixa criticar.
Então eu vou devagar, devagarinho, confiando em algo, sabendo que algo está comigo. O povo é tão cego que já mandaram não sei quantos pistoleiros me matar. E nenhum conseguiu me matar. E mesmo assim o povo não acorda. Sabe o que é você estar num hotel e 1h da manhã você saber que tem que levantar e sair do hotel? Sara, levanta, toma um banho rápido, porque nós temos que sair, nós não podemos ficar mais aqui. Foi assim mesmo. E pegar a BR à noite e partir. O último hotel que eu dormi em Rondônia foi numa cidade que eu nunca tinha ido. Falei com Sara assim, Sara, nós vamos ficar 2 tempos aqui nessa cidade. Quando foi antes do tempo clarear, eu levantei e falei, Sara, nós temos que sair daqui urgente. A coisa é séria. E peguei a caminhonete e parti. Isso aconteceu em vários hotéis em Rondônia, tá? Eu estava num posto de gasolina, tinha um hotel no posto, na cidade de Presidente Médici. Eu dormia no hotel, rodava e voltava para o mesmo hotel. Rodava as outras cidades que são próximas e voltava para o mesmo hotel por causa do preço do hotel, que era mais baixo. Quando foi na 3ª noite, falei, Sara, nós não podemos voltar, nós temos que sair daqui hoje e não podemos voltar mais a dormir aqui. Mas quem é que me avisava? Quando eu saí da minha propriedade, lá em Rondônia, eu já tinha colocado as coisas no carro, tinha uns irmãos de fora que tinham vindo de outros estados lá, falei, olha, eu sou obrigado a sair daqui, eu não posso ficar aqui. Essa noite eu tenho que sair. Falei, Sara, nós vamos dormir, amanhã cedinho, de madrugada, não vamos sair daqui. Fui para a cama. Era mais ou menos umas 9h da noite. Quando eu estava na cama, levantei. Sara, levanta, nós temos que ir embora agora. Nós não podemos dormir mais aqui. Desci lá embaixo na outra casa, chamei o Luquinhas. Luquinhas vai lá, destranca aquela porteira e deixa aberta para mim. Que eu tenho que sair voado com essa caminhonete. Não posso passar devagar ali não, eu tenho que sair voado. E saí mais ou menos umas 10h da noite cantando o pneu. E aí eu fiquei de cidade em cidade em Rondônia, distribuindo cartões. E de hotel em hotel. E a perseguição. Os caras da polícia de Rondônia querendo me eliminar. É complicado. Será que é simples? Gente, a história se repete. Tudo está se repetindo. Eu quero falar algo aqui para o irmão Oldemir e o irmão Cezinha. Vocês lembram que vocês trouxeram a mim? O irmão Oldemir, por exemplo, trouxe uma aparelhagem para mim. Me deu caixa de som, microfone, me deu coisa para colocar no ouvido, uma série de coisas. Um equipamento para mim utilizar nas gravações. Eu utilizei aquilo, acho que mínimas vezes. Não me deu com aquilo. Não me adaptei com aquilo não foi com o meu jeito. Aí hoje eu estava lembrando essa coisa, lembrei da história de Davi, que eles inventam uma história, né? Que a história não é essa, mas tem algo similar. Aí eles inventaram de outra história. Eles inventaram que quando foi para enfrentar Golias, que a história não é bem assim, mas aconteceu algo, tá? Só não é do jeito que está na Bíblia. E pegaram as armaduras, né, de guerra e colocaram nele
Ele vestiu aquilo, não conseguiu nem andar com aquilo. Falou assim, ó, não, deixa eu ir do meu jeito. Eu lembro dessa história. A história se repete. Aí veio o Ademir botando a armadura em mim. E eu não me adaptei. Não. É o mesmo Davi, tá? Deixa eu ir do meu jeito. Não dou com essas coisas. O negócio meu é só um celularzinho e mais nada. Interessante que Yalro me deu uma visão, um certo tempo, antes que eu gravasse o primeiro vídeo YHWH e o Absurdo das Religiões. E na visão, eu vi um grande abismo, o buraco era feio, eu vi um ônibus lotado de gente dentro daquele abismo. Mas aquele ônibus não tinha como sair de lá. E aí fiquei sabendo que eu era o único que tinha condições de tirar aquele ônibus do abismo. E aí eu peguei uma linha, como se fosse uma linha de costurar roupas. E não sei como alguém amarrou essa linha lá naquele ônibus cheio de gente. E era um morro. Eu estava lá em cima do morro e com aquela linha eu puxava o ônibus morro acima. E arrancava aquele ônibus de dentro daquele buraco, daquele abismo, morro acima. Depois que eu estava com o ônibus em cima do morro, e aí tinha mais 3 comigo. Eu era o 4º homem que tirava o ônibus do abismo. Os mensageiros de Yalro. Observa o que é um telefone, uma linha de transmissão. Um aparelhinho desse tamanho. Eu gravo o primeiro vídeo e através dessa linha estou tirando o ônibus cheio de gente do buraco. Já tem saído vários, né? E é precioso, né? Eu quero aqui deixar o meu carinho, o meu respeito a todos os irmãos, as irmãs, meninos e meninas. Vamos avante. O caminho é estreito. O caminho é estreito, mas a gente vai chegar lá. Né, Sara? Eu chegarei lá, sorrindo ou chorando. Eu chegarei lá, e ao estar comigo, eu não vou desanimar. E ao é o meu guia, eu vou caminhar. Eu chegarei lá. Eu chegarei lá. Chegaremos lá. E assim seja. E ao voltar nas alturas, está a nos guardar. Olha, quando eu digo que nós vamos subir de posição, é aqui mesmo nesse mundo. E ó, vai subir nós de posição aqui nesse mundo. Nós vamos reinar aqui nesse mundo. Tá? Vai haver uma transformação. Os irmãos vão passar a ter gozo, que vocês ainda não conhecem. Tem alguns irmãos que já começou a sentir alguma coisa preciosa de Yalro, tá? Tem algumas irmãs também que já começou a sentir um fogo assim dentro deles, delas, né? Tranquilidade. Um prazer que não existe nesse mundo. Não é por acaso, né? Tem meninos, né? Pequenininho, né, Sara? Que entra em contato comigo e fala assim, olha, eu abracei Yalro, eu gosto de Yalro. Tem um menininho pequenininho lá de Rondônia, né? Que sempre fala nós dormimos na casa do avô dele, né? Ele O fala avô dele direito. falou assim, E irmão a Juarez, mãe? ele que me corrige direto. Se eu falar uma palavra fora da linha, ele já pega no meu pé. Menininha. Quantos anos, Sara? 7 anos? Parece que é 7. Eu não estou bem lembrada, eu sei que o nome dele é Gilberto. Gilberto está ouvindo, né? Vai ouvir esse vídeo. Um abração para você, Um para abraço, seu irmão vovô. Gilberto, menino pequenininho ainda, né? Ele é de Cabixi, Rondônia, uma cidade que eu não conhecia, nós fomos lá. Ele mora numa chácara do avô dele, né? Um abraço para o irmão também. O avô dele aceitou Yalro. Ele corrige o avô dele o tempo todo, né? Fica no pé. Ele entrou no meu carro, que falou, Sara? E quando ele entrou dentro do carro do Juarez, ele falou, mas eu estou tão alegre, pois está dentro do carro do irmão Juarez. Eu fiquei olhando a alegria dele, gente. Eu falei assim, meu pai, que alegria desse menino. O menino ficou tão alegre, mas tão alegre,
que era como se tivesse levado ele para um lugar, vamos dizer, lá nas alturas. Eles moram numa chácara e nós fomos até a cidade, que é encostadinho. Foi. Né? E levamos ele e o avô dele. Foi. E ele falou para nós, ó, tô tão alegre. Tão alegre, ele é pequenininho. Mais ou menos Alegre. assim, Me fala, tá? aqui até o chão só. E fala, e canta, é uma coisa. E ele é animado com o pai Alvo. É. Eu quero falar uma coisa que estou sentindo de falar, gente. Eu sinto um apego forte pelo Juarez. Um apego que muitas mulheres podem não entender. Mas esse meu apego pelo Juarez não é apego porque tem dinheiro ou por sexo. Não, gente. Eu não estou aqui para falar disso. Eu tenho um apego que só quem vai entender esse meu apego por ele. Eu tenho ele assim, pai, irmão, eu já falei já hoje, esposo, meu amigo, abaixo de ela, meu melhor amigo. Porque ele está me oferecendo uma vida hoje que eu nunca tive. Quando eu vivi pequena, com papai, com mamãe, mamãe quando morreu estava com 23 anos, e eu fiquei quase 24 anos com meu pai, dependendo de meu pai, tanto que uma vez eu falei para papai, eu tô querendo sair, pai, pelo mundo. Ele disse, minha filha, você tá que nem formiga, querendo se perder? E aquilo me chamou a atenção da formiga querer quando se perde criar asa, né? Só que eu sofri bastante que tinha de sofrer. E hoje eu tô vivendo uma vida que não vou puxar muito o assunto não, né? Tô vivendo uma vida que eu nunca, nem sonhando, eu acharia essa vida que eu estou vivendo hoje. Né? Ter encontrado um homem em meio ao sofrimento, tanto, as lágrimas dele caíam dos olhos dele aqui, e a minha também não consegui segurar minhas lágrimas. E minhas lágrimas começou a cair. Porque assim, ele dizer que eu, né, tem ficado alegre comigo. Então assim, e eu fico olhando meu pai. Eu pensei que eu vinha dar um trabalho a ele. Eu tô alegre, sabe, minha gente? Porque eu tô vendo uma vida hoje, eu olho pra mim, parece que eu nasci de novo e agora tô vivendo a vida nova, né? É um negócio aí. Então só tenho a louvar Yahweh por toda a sua grande bondade. O caminho é estreito. Com tudo isso eu tenho visto que Yahweh tem confortado ele. E eu, mesmo sem ser leiga como eu sou uma pessoa leiga, tá, minha gente? Olha, sou leiga. Essa semana, ontem aconteceu um fato. Eu não vou citar nome aqui. Eu liguei para um cidadão, né? E falei com ele. Falei com o filho dele. E falei com a esposa dele. Só que aí eu peguei pesado com a esposa dele. Peguei pesado. E depois que eu desliguei, ela ficou brava com ele, achando que ele tinha contado toda a vida dela para mim. Coitado, o irmão fazia tempo que nem comigo falava. Não tinha contado nada para mim. As pessoas pensam que eu sou um homem qualquer. Estão enganadas. Né? Estão enganadas. Né? Teve gente que achou que eu não ia viver quase nada com Juarez, já são 2 anos e 5 meses, né? De vida tão boa. Dei uns trabalhos a ele lá no início e ele chamou minha atenção e eu tô crescendo. Um bom pai, ele corrige quem gosta. E eu tô sabendo que a Yahweh gosta de mim, então só tenho a agradecer a Yahweh por todas as correções comigo. A Sara, eu não acreditava se alguém me contasse que existia no mundo uma mulher como a Sara, eu não acreditava. Eu só acredito porque eu estou vendo. Mas vocês não têm nem ideia do que eu estou falando. Sara é a Sara, a esposa de Abraão do passado, que eles colocaram na Bíblia. E nós vamos provar isso para vocês com o passar do tempo. A gente pretende viajar o Brasil inteiro. Eu estou sabendo que vai chegar um momento que a gente vai viajar a todos os países do mundo.
Como, de que forma, eu não sei. Yahweh sabe. Só que vou, porque Yahweh mostrou para mim que vou. Né? Tem coisa preciosa para acontecer com a gente. Esse povo que está abraçando Yahweh, sofra com paciência. Porém, eu aconselho os irmãos, as irmãs, a coisa está tão feia lá fora que os casais passam a se unir. Não existe homem perfeito nem mulher perfeita. Perfeito é só Yahweh. Vamos ter calma, ter paciência uns com os outros e vamos ajudar uns aos outros. É tão gostoso um homem unido com uma mulher. E bom também, uma coisa que me chamou a atenção, é que se eu deito, às vezes o Juarez está aqui conversando com algum irmão, deito, na minha cabeça, não, eu vou para lá perto do Juarez, porque nós dois temos que deitar junto. Nós já está tão acostumado a deitar, conversar, sabe? Aquilo fica assim, não tem jeito, né? E outra coisa, eu tenho certeza que eu não vivo hoje sem Juarez. Ele já me completou, é uma coisa que eu não sei explicar, parece que nós já vivemos, vamos lá, 30, 40 anos, sei lá, de convivência, é uma coisa séria. Então, assim, eu sei que ele sente a mesma coisa, porque a declaração que ele tem feito para mim, minha gente, que ele fez hoje, não só foi naquele vídeo não, tá? Ele para assim no caminho, assim, ele dá bem muito cheiro em mim e fala, eu gosto de você, Sara. Então, assim, quando ele fala, eu gosto de você, eu sinto que Yahweh diz, eu gosto de tu, Sara. Eu quero dizer para minhas irmãs, que eu sou amiga, sou a melhor amiga de vocês. Eu tenho tristeza de ver uma mulher sendo sofrida, maltratada. Mas eu digo uma coisa, uma mulher guerreira, uma mulher de coragem, ela fecha a boca, faz de tola para ganhar o estudo. Dá uma de bestona aí e tal. Teu marido não quer ir algo, tu deixa ele à vontade, deixa ele chutar bola, de que tipo de bola for. Faz os gols dele, né? Fica aí, toca só. Serve a ele tanto material como também lá na cama. Seja uma mulher sábia. E deixa as águas rolar, que no tempo certo Yahweh sabe o que fazer com ele. Yahweh sabe separar sem contenda, gente. Yahweh separa o joio do trigo sem contenda. Pode ter certeza. E vamos avante. Por causa de uma cena que aconteceu hoje, eu vou contar uma outra cena. Hoje, eu andando com a Sara, nós deparamos com uma prostituta. Foi. Né? Foi. E a prostituta estava sentada com um homem, foi. Né, tomando cerveja. Né? É. Ela olhou para mim assim e falou, mas que barba bonita, que coisa linda. Você chama a minha atenção quando você pega nela assim. Você chamou a minha atenção com a sua barba. Foi. E ela estava naqueles trajes lá. Quase nua, né? Aí, eu dei um cartão para ela, dei um cartão para o moço que estava com ela. Mas ela ficou falando comigo, o Juarez saiu assim um pouquinho. Aí eu saí um pouquinho, ela ficou pessoas. perguntando para a Sara se nós era hebreu e tal. Aí, deixa eu te falar. Vendo essa história, me fez lembrar uma história do passado. Uma certa feita, Buritis estava em fase de começo, quando eu cheguei em Buritis. Então, não existia telefone, naquele tempo não tinha celular lá, nada. Então, lá tinha uns orelhão na cidade, telefone de orelhão, mas era só uma linha para a cidade inteira, então você não conseguia ligar. Todo mundo na mesma linha, você não conseguia fazer ligação para lugar nenhum. Então, o único horário que você conseguia fazer uma ligação era meia-noite, 1h da manhã. Então, na época, a Guilherme era viva. Eu fui fazer uma ligação no orelhão e nem todos os orelhões funcionavam. Tinha alguns que funcionavam. O povo falava, lá em tal lugar tem um funcionando. Aí eu fui fazer uma ligação e o orelhão era em frente a um puteiro, né? Lugar de mulheres da vida. Aí mas mesmo assim, meia-noite, era um trabalhão para conseguir. Você ia lá, tentava, lutava, não conseguia, você sentava, esperava, ia lá de novo, não conseguia, você sentava, ia aguardando até você conseguir. E nisso, aquele puteiro tinha 2 homens e uma mulher. Um homem conversando com uma mulher no balcão e a outra sentada. Eu resolvi entrar ali dentro. Eu entrei dentro e perguntei para a prostituta assim, minha irmã, você permite eu lhe fazer umas perguntas? Ela falou sim.
E aí eu fui fazendo uma série de perguntas para a prostituta. Tudo, eu perguntava tudo, sobre tudo. O que elas faziam, o que deixavam de fazer, como fazia, o porquê fazia, tal. Uma das perguntas que eu fiz para ela foi essa. De cada 10 homens que você vai para a cama com eles, quantos você tem prazer? Ela falou, às vezes, nenhum. Costuma ficar com 100 homens e não ter prazer com nenhum deles. É só a gente só vai mesmo pelo dinheiro. A gente não sente nada por eles. O negócio fica tão rotineiro que você acaba acostumando com aquilo e vai só pelo dinheiro. Tá. Aí eu fui conversando com ela. Chegou uma hora, ela desabou em pranto de choro. Desabou chorando. Só que o homem que estava no balcão e a outra prostituta estava prestando atenção à minha conversa. Por isso que quando ela chorou, desabou chorando, eles ficaram quietinhos, não veio saber por que ela estava chorando. Eles estavam ouvindo tudo. Uma das perguntas que eu falei para ela foi assim, minha irmã, a cada tempo que passa, você fica mais longe do berço e mais próximo ao cemitério. Você já está à meia idade. Não vai demorar, você vai chegar à velhice. Você velha, qual homem que vai querer você? E outra coisa, você vende o teu corpo. E como ficará a tua situação quando você tiver que prestar conta disso? Ela abalou, chorou e disse assim, amanhã cedo estou indo embora daqui e não volto aqui mais. Eu vou sair dessa vida. Eu cheguei numa cidade chamada Ouro Preto. E era noite, lá em Rondônia, e saiu eu e a Sara. Chegamos num lugar de movimento à noite. E eu saí com a Sara entregando cartões. Entramos no lugar. As mulheres, quando via a Sara, fechavam as pernas. Era. E damos cartão para homens e mulheres, e mulheres. E a Sara, na inocência dela, sem saber onde estava. Depois que saímos de lá, eu falei, Sara, você sabe onde nós estávamos? Sara falou, não. Nós estávamos no puteiro. O quê? Nós estávamos no puteiro. Meus irmãos, não existe ambiente que eu não entro com a Sara para entregar cartão. É sem fronteira. Eu vou contar uma outra situação. Essa que eu vou contar, eu tenho prova material. Estava eu, a Sara, o Alcides do Paraguai, a Nathalie e o Denner, de Uberlândia, de Sapucaí-Mirim. É. Quando nós chegamos na polícia do Paraguai, eles barraram a documentação minha, da Nathalie, da Sara e do Denner, tudo igual. Barraram o Denner, barraram a Nathalie e falou que eu e a Sara estavam liberados. Foi. Aí o Alcides não entendeu nada, a Nathalie não entendeu nada, o Denner falou, não estou entendendo nada, o documento é o mesmo. Falou, não, ele aqui, ela aqui, está liberado, eles não tem problema nenhum. O problema é só vocês dois. Porque o Alcides não tinha problema, que é do Paraguai, né? Mas o problema era só o Denner e a Nathalie. Aí chamaram o federal lá no particular, né? Teve uma conversa com ele particular lá. Foi aonde ele liberou a Nathalie e o Denner, mas teve que ter essa conversa particular. Vocês sabem de que eu estou falando, né? E eu e a Sara não teve nada disso. Não. Aí a Nathalie e o Denner ficou sem entender nada. Eu falei, mas eu entendo o que está acontecendo. Será que somos barrados, Sara? Não. Nós somos liberados para onde Iarro quiser levar a gente. Né? Acontece coisa com a gente que não acontece com outras pessoas. É que vocês não sabem. Quando eu digo assim, nós temos certeza, né, Sara? Nós temos provas materiais de Iarro conosco. Gente, Iarro é precioso.
Eu agradeço a gentileza de vocês que vão assistir esse vídeo. E quando você assistir o vídeo, meu irmão, coloca esse dedinho aí, dá esse tal de joinha aí, esse like aí, que é para o YouTube recomendar os vídeos a outras pessoas. Se inscreve, comenta no vídeo, faça o seu comentário, se você gostou do vídeo ou não. Que vocês fazendo isso, faz o canal subir, tá? E chegar mais rápido nas outras pessoas. Tá bom? Vamos avante. Louvado seja E nosso ao cuidará Pai, de cada um de nós. que assim seja. Que assim seja. Eu quero que todos os irmãos e as irmãs recebam as bênçãos de Yahweh. Que assim seja. Forte abraço Até mais. para todo mundo. Até mais. Que assim seja. Que assim seja.